Oi gente, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal Faz Crochê. Eu sou a Jana, para quem ainda não me conhece, está chegando aqui agora. E na videoaula de hoje eu trouxe para vocês esse modelo de bolsa feito com square, que são esses quadradinhos de crochê. É um modelo bem simples de fazer e muito fácil também. Você só vai precisar de 4 square para fazer a bolsa Flora. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma videoaula. Deixa seu like também nesse vídeo e compartilha, porque dessa forma você está contribuindo aqui com o meu trabalho e me motiva a trazer muito mais novidade. Então bora lá para a nossa videoaula de hoje. Então esses são os materiais que eu vou utilizar. Eu vou usar 3 cores diferentes de fio de poliéster 3 milímetros. Não precisa ser o tubo completo, porque esses squares são pequenos e a gente só vai fazer 4. Agulha 4,5 também, tesoura, um zíper, que eu vou mostrar as medidas mais na frente, 2 argolas mosquetões tamanho P e um isqueiro. Então a gente vai começar fazendo um círculo mágico, a gente vai trabalhar com pontos altos. Então pega essa primeira laçadinha, igual eu tô mostrando pra vocês, passa novamente por dentro da agulha, a gente vai simular um ponto alto para não ter que fazer correntinhas. Então aí simula esse ponto alto, igual eu tô mostrando. Fica com essas 2 laçadas na agulha, depois pega mais outra laçada. E agora a gente faz mais uma corrente. Pronto, esse foi a simulação do ponto alto. Agora dentro desse círculo mágico a gente vai trabalhar fazendo mais 11 pontos altos. A gente simulou o primeiro e agora a gente vai fazer mais 11 com um total de 12 pontos altos dentro desse círculo mágico. E pronto, terminado esses 12 pontos altos dentro desse círculo mágico. Aí faz a contagem para conferir se tem realmente 12 pontos altos, tá? Corta a ponta do fio e a gente vai fazer a finalização. A gente vai simular uma correntinha aí para poder fechar, ó. Vai no primeiro ponto, lá no início, puxa o fio, depois puxa novamente, pega uma agulha mais fina para simular essa correntinha final. Depois é só ir escondendo a ponta desse fio por dentro dos pontos e aí a gente queima as 2 pontas e finaliza essa parte inicial da nossa flor. Agora a gente vai trabalhar nas pétalas, são 12 pétalas no total, igual eu tô mostrando pra vocês. E a gente vai trabalhar com um fio branco, você pode fazer da cor que você quiser. Então aí passa a agulha em uma dessas correntinhas de base, puxa a laçada, ó. E aí a gente vai simular aquele ponto alto, da mesma forma que a gente fez lá no início, no círculo mágico. Então simula esse ponto alto, igual eu tô mostrando pra vocês aí no vídeo. Depois sobe mais 2 correntinhas. Agora a gente vai trabalhar com ponto alto duplo. Então, dentro desse mesmo ponto de base, a gente vai fazer um total de 5 pontos altos duplo. Esse é o segundo, eu vou considerar como se fosse o segundo ponto. E aí a gente vai fazer mais 3. E finalizado os 5 pontos altos duplo, agora a gente vai fechar ele. Então, vai na segunda correntinha que a gente fez no primeiro ponto, passa a agulha por baixo, e aí a gente pega a laçadinha do último ponto e passa por dentro dessa corrente, para fechar. Agora a gente sobe mais 2 correntinhas. E aí a gente vai repetir o mesmo processo no ponto de base seguinte, ó, que é esses daí que eu tô mostrando. A gente continua trabalhando com o ponto alto duplo. No total, são 5 pontos altos duplo dentro de cada um desses pontos de base. E aí faz o mesmo fechamento que eu mostrei para vocês anteriormente. E essa vai ser a segunda pétala. No total, a gente vai fazer 12 pétalas.
Para fazer o fechamento, vai sempre na correntinha que fica acima do primeiro ponto, ó. E aí puxa a laçada do último ponto por dentro dela e faz mais 2 correntes. E aí vai repetindo o processo de antes, pega 2 laçadas na agulha e continua fazendo ponto alto duplo no ponto de base seguinte. E aí estamos finalizando a última pétala. Então, ó, para fazer o fechamento é da mesma forma, só que a gente só vai fazer uma corrente, a gente não vai fazer 2 correntes. E aí corta o fio e a gente vai fazer o acabamento, o fechamento. Então puxa esse fio e a gente vai simular uma correntinha final. Então vai lá no início, ó, bem no início da primeira pétala na correntinha, puxa esse fio e faz aí uma simulação de uma corrente para fazer esse fechamento. Depois a gente vai passando esse fio branco por dentro dos pontos, corta a ponta e queima para fazer o acabamento final. E está pronta a nossa flor. Feito isso, agora a gente vai trocar de fio. Vou usar essa outra cor marronzinha. Então a gente vai trabalhar nessas aberturas da pétala, a gente vai fazer pontos altos. Então começo fazendo aquela mesma simulação de ponto alto, que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente, ó. Então faz esse primeiro ponto alto e a gente vai fazer um total de 3 pontos altos nesse primeiro ponto, né? Nessa primeira abertura aí entre uma pétala e outra. Não é obrigatório fazer essa simulação de ponto alto, tá, gente? Você também pode fazer aquelas 3 correntinhas básicas, que sempre faz também, quando trabalha com ponto alto. Só que eu preferi fazer essa simulação de ponto alto para ficar um padrão mais bonitinho. Pronto, finalizados os 3 pontos altos, vai na próxima abertura, também faz mais 3 pontos altos. Na próxima também, abertura, faz mais 3 pontos altos. Agora a gente faz uma corrente e faz mais 3 pontos altos dentro desse mesmo ponto de base, né? Dessa mesma abertura. Ou seja, essa vai ser a quina do nosso square. Então, sempre na quina a gente vai trabalhar dessa forma. São 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. E agora a gente vai repetir o mesmo padrão. A gente vai fazer mais 3 pontos altos na abertura seguinte e depois mais 3 na próxima abertura, igual a gente fez aí no início. E aí vem a quina novamente e repete esse mesmo padrão que a gente fez anteriormente. E agora repete esse mesmo padrão da quina. 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos.
E agora são mais 3 pontos altos no ponto seguinte, depois mais 3, e aí vai repetir também o mesmo padrão da quina. 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Então, eu acho que vocês já entenderam como é que é esse padrão, ele é bem simples. A gente trabalha com 3 pontos altos no ponto seguinte, depois vem a quina. E assim sucessivamente, até a gente finalizar toda essa carreira. E pronto, finalizamos essa primeira carreira. Para fazer o fechamento, eu vou nessa primeira correntinha inicial, ó, e vou puxar essa laçada. E aí eu passo a agulha por baixo dessa laçada e também pego a laçadinha que tá lá atrás. E aí a gente vai subir essa primeira correntinha, ó. Agora a gente vai fazer a mesma simulação de antes, do ponto alto. Se você não quiser, você pode subir 3 correntinhas normalmente. Mas aí eu resolvi fazer o padrão que a gente fez antes, que é a simulação do ponto alto. E aí, feito isso, faz mais uma corrente. E agora a gente vai trabalhar só com ponto alto em cada um desses pontos de base, até chegar na quina, que é onde a gente vai repetir o mesmo padrão de antes. Eu vou mostrar para vocês. Então, vai fazendo ponto baixo até a gente chegar na correntinha que a gente fez em cada uma das quinas da carreira anterior. E pronto, e aí eu fiz um total de 10 pontos altos e a gente chegou lá naquela correntinha, ó, da carreira anterior. E aí a gente vai trabalhar fazendo 3 pontos altos também. É o mesmo padrão que a gente estava fazendo na quina anterior. Faz a corrente e finaliza com 3 pontos altos. Pronto, ó, finalizamos essa parte, a primeira quina. Então, agora a gente vai repetir 10 pontos altos, repete esse mesmo padrão na quina. Depois 10 pontos altos e repete o padrão também na quina, até finalizar toda essa segunda carreira.
E pronto, ó, chegando no finalzinho da carreira, é só fazer aquele mesmo fechamento, simular uma correntinha final, depois corta o fio, passa o fio por dentro dos pontos e queima a pontinha. Está pronto o nosso primeiro square, a gente vai repetir esse mesmo padrão para fazer um total de 4, tá? São 4 square para a gente poder montar a nossa bolsa. E agora a gente vai para a parte mais fácil, que é fazer a montagem. Então, a gente vai começar juntando essas duas partes, ó. Eu vou usar 2 marcadores. Esses marcadores a gente vai passar, ó, em cada uma dessas aberturas das quinas. Lembra lá daquela correntinha que a gente fez? Então, coloca o marcador bem em cima dessa corrente e faz a mesma coisa do outro lado, que é nessa parte onde a gente vai começar a fazer a costura para juntar as duas partes. E dessa forma também vai ficar bem alinhada essa costura de um lado para o outro. A gente vai trabalhar fazendo pontos baixíssimos, então pega lá o restante do fio, já passa a agulha, a gente vai trabalhar em apenas uma das alcinhas de cada uma dessas correntinhas de base, tá? Nessa que eu tô mostrando aí pra vocês, ó, nessa parte aí interna. Então pega aí o fio, já vai puxando e a gente vai fazer apenas uma carreira de pontos baixíssimos. E pronto, terminamos essa costura, bem simples mesmo, é só uma carreira de pontos baixíssimos. Chegando no finalzinho, puxa a ponta do fio, né, corta o fio e passa ele pela última laçada. E aí a gente já vai fazendo um acabamento, já vai escondendo esse fio por dentro desses pontos internos. Depois a gente corta a pontinha e queima para fazer o acabamento final. E agora a gente vai fazer a costura do terceiro square na peça. Então a gente vai passar o marcador, igual a gente fez anteriormente, bem no meio da correntinha de cada uma das quinas. E prende ele na costura que a gente acabou de fazer, ó, bem no meio. Depois prende mais 2 marcadores em cada uma das laterais, igual eu tô mostrando aí pra vocês. Sempre na correntinha do meio de cada uma das quinas. E assim a costura vai ficar bem reta. A gente vai fazer também uma costura de pontos baixíssimos, de um lado a outro. Também vamos trabalhar pegando apenas uma das perninhas do ponto de base, dessas correntinhas da base, a parte interna, igual vocês estão vendo aí, a mesma coisa que a gente fez na primeira costura.
E pronto, ó, terminamos esse primeiro lado da costura. Agora a gente vai fazer o mesmo acabamento, corta o fio, passa essa ponta do fio por dentro dessa última laçada. E aí a gente vai escondendo ele por dentro dos pontos internos, depois é só cortar a pontinha e queimar. E aí já aproveita também para fazer o acabamento na ponta inicial que a gente deixou. E agora a gente vai dar início à última costura do último square, né, o quarto square, então é o mesmo processo. Coloco os marcadores em cada uma das correntes da quina, de um lado e de outro, e aí a gente vai fazer uma costura em pontos baixíssimos. Chegando no final da costura, a gente não vai cortar o fio, a gente vai dar continuidade. A gente vai fazer mais uma carreira de pontos altos, tá? Já vai no ponto seguinte e sobe 3 correntinhas. Agora a gente dá continuidade fazendo um ponto alto em cada um desses pontos de base até finalizar toda essa carreira. Chegando no finalzinho dessa carreira só de pontos altos, a gente vai no primeiro ponto e faz um ponto baixíssimo. E agora a gente vai fazer mais uma carreira só de pontos baixíssimos. Chegando em cada uma das quinas, a gente vai fazer o fechamento também nessa carreira de pontos baixíssimos. Eu vou mostrar para vocês mais na frente. Chegando no final dessa primeira quina, ó, ainda tô no início da carreira, essa é a primeira quina. Então, nesse finalzinho, a gente vai fazer uma junção aí de um lado para o outro para fechar. Só essa parte que eu tô mostrando para vocês. E do outro lado também a gente vai fazer a mesma coisa. Então, quando a gente vira a peça para começar o outro lado, ó, já vai fazendo essa costura, passando a agulha de um lado para o outro, ó. Fazendo também pontos baixíssimos, só para fazer esse fechamento aí, que é a parte onde a gente vai colocar o zíper. São 7 pontos baixíssimos para fazer a costura em cada uma das laterais. Então, faz esses 7 pontos baixíssimos, passando a agulha de um lado para o outro, e depois continua fazendo pontos baixíssimos normalmente, até chegar lá no final da segunda quina. Pronto, ó, cheguei no final da primeira quina. Quando eu viro é que eu faço a costura, tá, ó. Faço esse último ponto baixíssimo e agora eu vou fazer a junção. São 7 pontos baixíssimos também para fazer essa costura. E depois continua fazendo pontos baixíssimos até finalizar toda a carreira. Essa é a última carreira da nossa bolsa. E para fazer a finalização também, é só cortar o fio, a gente vai no primeiro ponto, passa a agulha, a gente faz aquela simulação
de uma correntinha. Depois vai escondendo o fio por dentro da peça e corta a ponta e queima. E agora a gente tira a medida dessa abertura aí interna que ficou. Ela vai ter 23 centímetros e meio, que é para saber o tamanho do zíper que a gente vai usar. Então é só você cortar o zíper de acordo com esse tamanho, lembrando de sempre deixar um pouco maior, que é a parte que vai ficar por dentro da peça. Eu vou usar alguns alfinetes, como sempre, para me ajudar na costura, e eu vou usar nylon. Esse nylon ele é a numeração 0,4 e eu vou usar agulha de costura normal mesmo para fazer toda essa costura. Eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo, onde eu já ensinei a fazer essa costura. É uma costurinha bem básica, o alfinete ele ajuda bastante para que o zíper não saia do lugar. E a nossa bolsa já está quase pronta, eu resolvi colocar esse acessório, que é como se fosse a etiqueta. E eu vou usar 2 argolas mosquetões tamanho P, que é pra gente poder prender a alça. E a gente vai fazer a alça agora, que é a última etapa pra gente finalizar a nossa bolsa. Então, esse é o modelo de alça escolhido para nossa bolsa Flora, mas você pode fazer outro tipo de alça também. Aqui no canal já tem várias aulas, eu vou deixar linkada aqui embaixo também. Então, começa fazendo esse nozinho inicial e a partir dele a gente vai fazer 4 correntes. Agora, coloca o marcador nessa 4ª corrente, que é pra gente não se perder. E aí a gente vai fazer mais 4 correntes. Pronto, ó. Feito isso, a gente vai lá no início, na primeira correntinha, pega uma laçada na agulha, ó. Passa a agulha na primeira corrente. E aí a gente puxa uma laçada por dentro dessas laçadinhas que estão na agulha. E agora a gente faz mais 4 correntes. Feito isso, pega mais uma laçada na agulha. A gente vai trabalhar onde a gente colocou o marcador, ó. Então, pega a laçada na agulha, vira a peça, passa a agulha bem justamente onde a gente colocou o marcador, por dentro do ponto. E aí, passa mais uma laçada por dentro dessas laçadinhas que estão na agulha. Igual a gente fez anteriormente, é bem simples essa alça, ó. E aí, sobe mais 4 correntinhas. E assim sucessivamente, a gente sempre vai ficar virando, trabalhando de um lado e de outro, ó. Finalizadas as 4 correntes, pega uma laçada na agulha, vira a peça para o outro lado, justamente para aquele cantinho onde a gente fez, ó. Igual tô mostrando aí para vocês. Passa a agulha bem no cantinho, ó, por dentro do ponto. E puxa mais uma laçada por dentro dessas 3 que estão na agulha. Feito isso, sobe mais 4. Esse é o padrão dessa alça, ela é bem simples. Se você não tiver entendido, volta o vídeo. Sempre são 4 correntes, vira, trabalha do outro lado. E assim sucessivamente. Para essa alça eu fiz um total de 80 centímetros, tá? Eu não contei
a quantidade de carreiras eu contei por centímetros. Então, eu fiz 80 centímetros, que é uma alça transversal, mas você pode fazer do tamanho que você quiser, menor ou maior. E aí é só ir repetindo esse padrão até chegar no tamanho que você deseja. Pronto, completado os 80 centímetros, agora a gente vai para a próxima etapa, a gente vai fazer uma carreira em cada uma dessas laterais de ponto baixo, porque ela fica bem elástica se você deixar dessa forma. Você tem duas opções, você pode usar tanto a argola mosquetão, quanto o mosquetão normal para colocar aí na ponta de cada uma das alças. Eu escolhi colocar a argola mosquetão. Então aí, quando finalizar a última carreira, a gente já começa fazendo nas laterais 2 pontos baixos dentro de cada uma dessas aberturas, para ela não ficar tão elástica. E aí, chegando na ponta, a gente vai prender a argola mosquetão. Você pode tanto, como eu falei, usar a argola mosquetão ou mosquetão normal para prender aí essa alça na bolsa. Eu escolhi usar essa argola mosquetão. E aí eu vou fazer 4 pontos baixos, passando por dentro da argola e pegando também a ponta da alça, ó, igual eu tô mostrando aí para vocês. São 4 pontos baixos por dentro da argola. E depois dar continuidade também fazendo pontos baixos na outra lateral. São 2 pontos baixos dentro de cada uma dessas aberturas, igual a gente fez no primeiro lado. E chegando na outra ponta também é só colocar a argola, 4 pontos baixos para prender e aí faz o acabamento. É só cortar a ponta do fio e aí a gente vai escondendo ele por dentro dos pontos também. E finalizamos a nossa alça, ó. E para finalizar, é só colocar a argola mosquetão na peça, naquela parte que a gente fechou, igual vocês estão vendo. E esse é o resultado final da nossa bolsa Flora. Essa bolsa ela pode ser usada tanto, é tipo uma pochete, mas pode ser usada também como uma bolsa normalmente. Você pode usar ela no ombro, se fizer uma alça mais curta, ou ela transversal mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal, compartilha esse vídeo também, que dessa forma você vai contribuir aqui com o meu trabalho. E nós nos vemos na próxima videoaula. E tchau, tchau!